Bom dia. Tomamos hoje, então, a leitura da Síntese do Yoga, capítulo 25, a segunda parte. É o último capítulo da síntese, né? Tem mais um capítulo que ele deixou inacabado, sem revisão, sem terminar e sem revisão. Então, esse é o último capítulo escrito e revisado por ele. No próximo mês, a gente termina, termina a última parte da síntese. E no mês seguinte, a gente vai apresentar também esse capítulo inacabado. Então, começando já compartilhando a tela, o título do capítulo é Em Direção à Visão Supramental do Tempo, parte 2, onde Shri Aurobindo descreve ou tenta transmitir para nós como uma consciência que alcançou esse plano supramental enxerga o tempo, vê o passado, presente e futuro de uma forma única, vamos dizer assim. Então, como a gente tem feito, vamos começar com uma música de 3 minutos, 2 minutos e meio, para um recolhimento. E eu começo retomando os dois últimos slides da apresentação anterior, para a gente formar o gancho para essa segunda parte, que na verdade é um único capítulo, né? Então, relembrando, ele estava falando de como a mente ou o ser humano consegue ter uma visão do passado, do presente e do futuro, no estágio atual de desenvolvimento da mente. Então, ele retomando. Sua primeira ajuda é a razão. Ela avança
da causa ao efeito, retrocede do efeito à causa, descobre a lei das energias e o processo delas, mecânico e bem estabelecido, e assume a uniformidade perpétua dos movimentos da natureza, fixa suas medidas de tempo e calcula, assim, o passado e o futuro, com base em uma ciência de princípios gerais e de resultados assegurados. Esse é o processo da mente humana na ciência. Conhece as leis, observa os fenômenos, estabelece algumas leis e, manipulando isso mentalmente, ele consegue enxergar além no passado, um passado distante, e consegue prever alguns efeitos futuros baseado em coisas que estão acontecendo hoje. Em fenômenos presentes, ele consegue prever fenômenos futuros. A meteorologia é um exemplo clássico, mas nunca com uma segurança total. Certa medida de sucesso, limitado, mas suficientemente surpreendente, foi ganho por esse método no domínio da natureza física. E poderia parecer que o mesmo processo possa, afinal, ser aplicado aos movimentos da mente e da vida, ou que, de todo modo, este seja o único meio confiável que o ser humano dispõe em qualquer campo, se quiser explorar com precisão o passado e o futuro. Esse método científico poderia parecer que é o único método confiável de você fazer uma prospecção do futuro e de você investigar um passado distante. No campo da natureza física, isso tem trazido algum sucesso, suficientemente surpreendente, como ele diz. Então, pode-se pensar que na mente e na vida esse método possa ser aplicado também. Porém, na prática, esses acontecimentos da natureza vital e ainda mais aqueles da natureza mental escapam em grande parte aos meios de inferência e aos cálculos baseados nas leis estabelecidas, tais como são aplicadas no domínio do conhecimento físico. Então, por exemplo, o comportamento humano, comportamento de um ser individual, o comportamento de massas, pode ser previsto, até certo ponto, pelo conhecimento prévio de como massas se comportam, de como um determinado indivíduo se comporta. Até certo ponto, você pode prever a reação de alguém que você conhece bem, baseado nessas mesmas leis, baseado no que a pessoa foi, no que, como as massas se comportam em geral até hoje, você consegue prever alguma coisa de como ela vai se comportar se colocada numa situação semelhante. Mas, em grande parte, isso não funciona. No domínio mental e vital, eles podem ser aplicados apenas a uma região limitada de eventos e fenômenos que adquiriram certa regularidade. E, quanto ao resto, nos deixam aí onde estamos, em meio a uma massa misturada de certezas relativas, probabilidades incertas e possibilidades incalculáveis. Então, sim, nessa região mental e vital, até certo ponto, em uma região limitada de eventos e fenômenos, isso pode ser aplicado. Fora dessa região, fora desses fenômenos, o que existe é incerteza, ou uma certeza relativa, uma probabilidade incerta, uma possibilidade incalculável em termos de probabilidade. Então, agora, a parte que a segunda parte que a gente não viu na última vez.
Isso é assim porque a mente e a vida introduzem uma grande sutileza e complexidade de movimento. A mente, nossa mente, traz para os nossos movimentos uma complexidade enorme e uma sutileza também muito grande. Cada movimento realizado contém um conjunto de forças, e mesmo se pudéssemos desprendê-las todas, isolá-las, identificá-las, isto é, todas aquelas que estão simplesmente vigentes e na superfície, ou perto dela, estaríamos ainda confusos por tudo ou mais que está obscuro ou latente. Quer dizer, cada movimento mental ou vital, ele é movido por um conjunto de forças, algumas que estão na superfície da nossa consciência, algumas um pouco mais abaixo, no subconsciente, e outras ainda no inconsciente. Se pudéssemos detectar e conhecer aquelas que estão próximas da superfície, aquelas outras que não estão próximas da superfície, os motivos subconscientes, os motivos inconscientes de determinadas ações, a gente ficaria confuso com isso, porque isso tudo está agindo em cada ação mental ou vital. Todas as causas escondidas e que, ainda assim, são potentes contribuintes, os movimentos e os motivos dissimulados, as possibilidades não desenvolvidas, as chances de variações não calculadas ou incalculáveis. Quer dizer, tudo o que tem por detrás de alguma ação de superfície. Todas as causas escondidas, elas contribuem potentemente para a construção, para a formulação de uma ação exterior. Movimentos e motivos dissimulados, possibilidades não desenvolvidas e chances de variação na ação não calculadas ou incalculáveis. Tudo isso influenciando, influindo, formatando alguma ação ou reação mental ou vital. Isso nos deixa, isso deixa de ser praticável aqui, na ação mental e vital, por nossa, pois nossa inteligência limitada não pode mais calcular com exatidão e certeza como no campo físico, onde a gente alcança, o ser humano alcança um relativo sucesso na previsão de futuro, de eventos físicos futuro e na investigação do passado. Não pode mais ligar uma causa precisa a um efeito preciso, isto é, um um conjunto dado de condições aparentes a um inevitável resultante de circunstâncias subsequentes, ou a uma necessária precedência de condições anteriores. No nível da ação mental e vital, além daquela região que ele citou, né, de alguns poucos fenômenos conhecidos, é difícil ou impossível calcular com exatidão e certeza, nesse campo mental e vital, ligar a causa a um efeito, uma causa precisa a um efeito preciso, um conjunto de condições a um conjunto de resultados. Por essa razão, as predições e previsões da inteligência humana são constantemente enganadoras e contraditas pelos acontecimentos, mesmo quando a visão dos dados é das mais amplas e o exame das consequências possíveis é dos mais cuidadosos. E falando de resultados de ação mental e vital no mundo. É possível fazer, sim, predições e previsões naquele campo limitado de eventos e fenômenos, mas, de uma maneira abrangente, as previsões feitas são constantemente contraditas pelos acontecimentos. Mesmo quando essa previsão é muito cuidadosa, é muito ampla, o exame de consequências possíveis é dos mais cuidadosos. Isso frequentemente
é contradito pelos acontecimentos. A vida e a mente são um fluir constante de possíveis, de possibilidades, que se interpõem entre o espírito e a matéria. É um campo aberto de possibilidades e é muito difícil se prever qual dessas possibilidades vão vir à ação, vão se tornar uma ação. A cada passo, elas introduzem, se não uma infinitude, ao menos um número indefinido de possíveis, coisas possíveis, de possibilidades. E isso seria bastante para tornar todo o cálculo lógico incerto e relativo. Uma previsão de comportamento humano individual, além daqueles mais comuns, é muito incerto e muito relativo, porque a cada passo, a cada evento, a cada momento, uma infinitude de possibilidades, de coisas possíveis, são introduzidas. Além do mais, detrás da mente da vida, reina um fator supremo e incalculável para a mente humana, a vontade da alma e do espírito secreto. Ele traz aqui agora como que o Dharma, a missão do ser no mundo, alguma coisa muito interna, muito íntima, que é a vontade da alma e do espírito secreto, que, de uma maneira totalmente desconhecida, inconsciente, conduz a ação humana, a ação do indivíduo e, de uma forma global, a ação da humanidade, a ação das massas, detrás da mente e da vida. Essa vontade da alma e do espírito secreto, que conduz secretamente as ações do indivíduo. A primeira, indefinidamente variável, fluida, elusiva, a vontade da alma, indefinidamente variável, fluida e elusiva. O segundo, a vontade do espírito secreto, ou o espírito secreto, um espírito infinito, insondavelmente imperativo, ligado apenas, caso esteja, por si mesmo e pela vontade do infinito. Esses dois planos, o plano da alma individual e o plano do espírito infinito. Tudo isso trazendo para a ação alguma influência que nós não sabemos nem percebemos, totalmente inconsciente. Como então prever a reação, ação de um indivíduo de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais global, além daquelas que costumeiramente a gente consegue prever? Portanto, é preciso ir de volta da mente física de superfície à consciência psíquica e espiritual, para ter uma visão e um conhecimento do triplo tempo e transcender nossa limitação na posição do momento e nos limites da visão do momento. Quer dizer, aqui onde nós estamos, na mente física de superfície, é essa previsão do tempo triplo, do passado, presente e futuro, é muito incerta, é muito sujeita a erros, além de um limitado campo de conhecimento. Para que isso possa acontecer, a consciência tem que migrar dessa mente de superfície para consciência psíquica e espiritual. Consciência do ser psíquico e, após isso, a consciência do ser espiritual. Aí sim é possível ter essa visão e um conhecimento desse tempo triplo, passado, presente e futuro. E sair dessa limitação da visão do momento, que é o que a gente consegue ver e enxergar. Os limites da visão do momento. Enquanto isso não acontece, existem certas portas que se abrem de dentro para a consciência exterior.
Então, não é uma porta que abre de fora da consciência exterior e você pressiona para abrir essa porta para dentro, para a consciência interior. De alguma forma, essa porta se abre de dentro para fora e fazem com que um poder ocasional, mas insuficiente, de retrovisão direta do passado, de circunvisão do presente e previsão do futuro, se torne possível mesmo na mente física, ao menos em potencial. Começa aqui a abordar a questão da paranormalidade. Quer dizer, de alguma forma, por algum motivo desconhecido, alguma coisa pressionando de dentro para fora abre essa conexão com essa consciência interior e trazem um poder ocasional, mas insuficiente, de visão do passado, uma visão plena, ampla do presente, de coisas que acontecem além daquilo que nossos sentidos conseguem perceber, e de uma previsão do futuro. Lembrando que é insuficiente, ao menos em potencial. E aqui a gente lembra dos médiuns, né? Tem alguma coisa disso. Alguma porta se abriu ali e a pessoa consegue ver muito além de que uma pessoa comum, normal, consegue ver, em termos do tempo triplo. Primeiro, há certos movimentos do sentido mental e da consciência vital que são desse caráter. Um deles, aquele que mais impressiona nossas percepções, se chama pressentimento. Pressentimento é um conceito também comum a nós, né? É uma coisa relativamente comum já no nível atual de consciência da humanidade. É uma coisa que você sente de alguma maneira que está acontecendo ou que vai acontecer e que depois os fatos confirmam. Às vezes não. Às vezes é só uma imaginação. Mas esses movimentos, então, eles são relativamente comuns e são como algum aflorar, alguma abertura dessa porta da consciência interior para a consciência exterior. Então já é uma indicação da possibilidade disso que ele está falando. Acredito que muitos de nós aqui já tivemos experiência de ter algum pressentimento que depois se confirmou. Não é um fato raro, não é uma coisa de uma pessoa especial paranormal, mas é ocasional, não é uma coisa permanente, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas, pelo menos. Esses movimentos são percepções instintivas, intuições obscuras da mente sensorial e do ser vital. E como tudo o que é instintivo no ser humano, foram reprimidos, desacreditados, tornaram-se raros e julgados indignos de confiança pela atividade absorvedora da atividade mental. Esse pressentimento, esses movimentos, entre eles, aquele mais comum, aquele que mais impressiona, aquele mais presente, o pressentimento, não é uma coisa da consciência espiritual. É uma percepção obscura, instintiva ou uma intuição obscura da mente sensorial. É alguma coisa do plano dos sentidos e do ser vital. Alguma coisa que flui através do plano vital. Só que isso, particularmente da Renascença para cá, quando a mente racional começou a dominar e se impor, né? Isso começou a ser desacreditado como superstição, isso começou a ficar raro na humanidade e, quando acontecia, indigno de confiança. E a mente racional começou a dominar essa, essa atividade humana e essas percepções instintivas do ser vital e do ser da mente sensorial começaram a ser como que reprimidas, abafadas, desconsideradas. E aí começaram a se tornar mais raras. Se lhes fosse permitido um campo livre, essas faculdades poderiam desenvolver-se.
e fornecer dados que não são disponíveis para a razão e os sentidos comuns. E aqui tem uma indicação de uma direção. Começar a dar mais atenção para essas sensações do ser, da mente sensorial e da mente vital. Com todo cuidado, como ele vai falar mais à frente, porque muito sujeito a erro, a enganação, a imitação da imaginação, mas é uma forma de você não reprimir essas percepções, simplesmente prestar atenção calmamente, de uma forma mais distante. Essas faculdades, elas podem se desenvolver e podem trazer dados que a razão e os sentidos comuns, nossos cinco sentidos, não têm. Mas, ainda assim, em si mesmas, elas não seriam perfeitamente úteis, nem teriam índices seguros, a menos que sua obscuridade fosse iluminada por uma interpretação e uma guiança que a inteligência comum não pode dar, mas que uma intuição superior poderia fornecer. Esses fenômenos da mente sensorial e vital têm que ser tomados com muito cuidado, porque eles não são índices seguros. Não sendo seguros, não são perfeitamente úteis no processo de desenvolvimento, sem o auxílio de uma intuição superior. Porque a inteligência racional comum não consegue manipular isso, só consegue simplesmente não confiar e reprimir e abafar e deixar de lado. E com isso, impedir ou prejudicar, pelo menos, o desenvolvimento dessas percepções. Então, aí, ele traz a necessidade do desenvolvimento de uma intuição mais alta para tratar dessas percepções da mente sensorial e vital, particularmente os pressentimentos. A intuição, então, é o segundo e mais importante meio possível e disponível para nós. Na realidade, a intuição pode nos dar, e algumas vezes nos dá, nesse campo difícil, uma luz e guiança ocasionais. A intuição é um fenômeno já presente no nível atual da humanidade, mas também não muito ativo, não muito considerada, na maior parte das vezes é descartada, né? Porque também nem sempre é uma intuição correta, nem sempre é uma intuição, na verdade. Pode ser um movimento imitativo da imaginação. Mas, de novo, não é uma coisa para ser deixada de lado. É uma coisa a ser desenvolvida com todo cuidado pelos erros que ela pode trazer nesse processo de desenvolvimento. Porém, ao agir em nossa presente mentalidade, a intuição, ela é sujeita à desvantagem da incerteza em suas operações. É imperfeita em seu modo de funcionar. É obscurecida pelos falsos movimentos imitativos da imaginação e pelo julgamento mental falível. Então, aqui, ele incentiva, né, ou pelo menos dá uma direção para o desenvolvimento desses fenômenos da mente vital, da mente sensorial, mas traz o alerta, porque no processo de desenvolvimento, ela é muito sujeita à desvantagem da incerteza de suas operações. Ela não funciona de um modo perfeito ainda e é obscurecida pelos falsos movimentos imitativos da imaginação. Muitas vezes é a imaginação imitando um processo de intuição e não traz nada de verdadeiro, de real, é pura imaginação. E aí entra ainda o julgamento mental que vai se apropriar dessa intuição e pode transformar em uma outra coisa. Pode pegar uma indicação correta
e racionalizando em cima, toma uma conclusão errada, toma uma direção errada. Então, o cuidado que se tem que ter no desenvolvimento desses, digamos assim, desses fenômenos, desses poderes, dessas possibilidades. A intuição, ela é continuamente pega e alterada e desfigurada pela ação normal da mente e sua propensão constante ao erro, porque ela surge de algum lugar, mas ela emerge na mente. E aí a mente, acostumada a avaliar, pesar e considerar tudo, ela pode desfigurar essa intuição e levar para o lado que a mente deseja, principalmente uma mente controlada pelos desejos. Ela conclui aquilo que o desejo diz que ela deve concluir, ou induz essa mente a concluir. A formação de uma mentalidade intuitiva, organizada e purificada dessas deficiências é necessária para ampliar e assegurar essa possibilidade de funcionamento de uma inteligência superior luminosa. Então, no processo de desenvolvimento dessa intuição, desses índices de conhecimento, vamos dizer assim, essas indicações, é necessário a entrada, a participação de uma intuição superior que, no início, é tomada pela razão, dominada pela razão, pela mente, e desfigurada pela mente. E para que essa mentalidade intuitiva se desenvolva, é necessário purificar essas deficiências da mente, ampliar e assegurar uma possibilidade de funcionamento mais amplo de uma inteligência superior luminosa não condicionada pela nossa mente atual. Daí volta-se aos primeiros capítulos da parte 4, onde ele fala da necessidade de desligar o nosso discernimento da influência ou do domínio dos desejos do ser sensorial, do ser vital, para que essa inteligência funcione livre e não conduzida pelos desejos. Confrontado com essa incapacidade da inteligência e, contudo, ávido por conhecer o futuro, o ser humano recaiu em outros meios mais exteriores, presságios, adivinhações, sonhos, astrologia e muitos outros pretensos dados para conhecer o passado e o futuro. E esses meios, em épocas de menos ceticismo, foram tratados como ciências verídicas. A gente conhece histórias, né, de reinados antigos que tinha o mago ou o vidente, o conselheiro do rei, que se utilizava de algum modo, de algum método de conhecimento, de prospecção, né, do presente e do futuro, algum método como esse. E entra tarô, runas e Xing, I Ching, seja lá o que for. Então, porque a mente racional não consegue alcançar isso. Então vieram esses métodos mais exteriores. Hoje há muita, se diz, muita discórdia, muito descrédito nesses métodos de adivinhação. São considerados superstições ou jogos ou diversão pela ciência. Esses métodos, então, questionados e desacreditados pela razão cética, eles persistem ainda em atrair nossa mente e se mantêm firmes, sustentado pelo desejo, pela credulidade e pela superstição, mas também pela evidência frequente, embora imperfeita, de certa medida de verdade em suas pretensões. E aqui a gente pode se perguntar, por que ainda existe métodos de adivinhação no mundo? Isso atrai a curiosidade. Presságios, análise de sonhos,
astrologia, tarô e Xing. Como isso sobrevive até hoje? Aqui ele coloca que não é só pela superstição, não é só pelo desejo de conhecer ou pela credulidade, mas que há também alguma evidência de verdade naquilo que elas trazem, porque senão já tinha desaparecido, né? Então, alguma coisa de verdadeiro, de verdade, isso pode trazer. Um conhecimento superior mostra que, de fato, o mundo está cheio de inumeráveis sistemas de correspondências e índices, inumeráveis métodos de conhecer o passado, o presente e o futuro. E que essas coisas, embora muito mal utilizadas pela inteligência humana, podem, em seu lugar e em condições corretas, nos fornecer dados reais de um conhecimento suprafísico. Quer dizer, são meios que podem, sim, trazer algum conhecimento desses outros planos, de outros tempos, passado, presente, futuro, da própria pessoa. Isso, na maioria das vezes, é muito mal utilizado. Mas, se utilizado no lugar e em condições corretas, podem sim trazer dados desse conhecimento suprafísico. É evidente, contudo, que só um conhecimento intuitivo pode descobrir esses sinais e formulá-los, como de fato foi a mente psíquica e intuitiva que, na origem, formulou esses meios de conhecimento verídico. Quer dizer, não é a simples manipulação de algum método mecanicamente que vai trazer esse conhecimento verdadeiro. Precisa, é necessário, fundamental, uma mente psíquica intuitiva que opere esses métodos. Então, não é qualquer um que pega um baralho de tarô e consegue ler aqui o futuro de uma outra pessoa. Só consegue mesmo usando isso como uma ponte, né? Alguém que já tem um desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento intuitivo e consiga ver nas cartas ou em qualquer outro método, esse método servir de uma ponte para o que está acontecendo, uma ponte para esses outros, para esse conhecimento. Porque foi uma mente psíquica intuitiva que trouxe isso, que formulou esses métodos. E se perceberá, na prática, que só um conhecimento intuitivo, não o mero uso de interpretações tradicionais, aleatórias, ou de regras e fórmulas mecânicas, pode assegurar um emprego correto desses índices. Isso é muito razoável, né? Existem hoje programas de tarô online no computador. Você pesquisa lá, tarô online, sorteia umas cartas, que não é nem você que sorteia, é o sistema, né? E aí ele lê o seu futuro. Quer dizer, até que ponto isso pode funcionar? Se a pessoa que lê tem uma mente intuitiva, isso pode servir de uma ponte para realmente ter um conhecimento além do que está escrito ali. Se não, é simplesmente um jogo, uma brincadeira. Isso não funciona. Mesma coisa com astrologia. Tem programas de astrologia que você coloca os dados e você recebe o teu mapa astral. Mas aquilo ali, lendo simplesmente, não vai trazer muita coisa de concreto e real. É necessário que uma mente intuitiva, lendo aquilo, aquilo como que estimule a emersão, o emergir de um conhecimento intuitivo que traz índices corretos. Então, só mesmo uma mente intuitiva, uma mente psíquica e intuitiva que consegue, é, como que operar esses métodos, essas técnicas, com alguma verdade. De outro modo, manipulados pela inteligência de superfície, é possível que se convertam em uma densa floresta de erros. Quer dizer, é um jogo como esses que tem muito hoje, né? Você
escolhe o animal de sua preferência, ele te traz todo o seu perfil de uma forma assim mecânica, vamos dizer. Não pode ser levado muito a sério, né? O conhecimento e a visão verdadeiros, diretos do passado, presente e futuro começam com a abertura da consciência psíquica e das faculdades psíquicas. Conhecimento verdadeiro, conhecimento real, conhecimento direto dos três tempos, ele existe ou começa com a abertura gradual da consciência psíquica. De novo aqui, a ideia de processo, de progresso. Não é uma coisa que acontece assim de momento, num instante. Então, a abertura da consciência psíquica traz o surgimento das faculdades psíquicas e, gradativamente, esse conhecimento mais amplo do presente, do que está acontecendo além do que os sentidos podem perceber, e também do passado e do futuro, gradualmente. A consciência psíquica é aquela que vem do que muitas vezes é chamado de self-subliminar, ou self sutil, ou self de sonho da psicologia indiana. Lembrando aqui que a palavra subliminar em Sri Aurobindo corresponde ao subconsciente da psicologia. E o subconsciente de Sri Aurobindo corresponde ao inconsciente da psicologia. Então, self subconsciente, self sutil, self de sonho. Consciência psíquica é aquilo que vem desse self sutil, self de sonho. E a extensão de seu conhecimento potencial da consciência psíquica, quase infinito, como já indicamos no capítulo precedente, inclui um vasto poder e muitas formas de percepção interior das possibilidades e das realidades precisas do passado, do presente e do futuro. Aqui ele começa a trazer que ele, essa consciência psíquica, ela enxerga também as possibilidades, não só as realidades precisas do futuro, as realidades precisas do presente e do passado, mas também as muitas possibilidades de realização. Sua faculdade primeira, aquela que mais facilmente chama a atenção, é o poder de ver, pelo sentido psíquico, imagens de todas as coisas no tempo e no espaço. É como a visão, uma visão de coisas no tempo e de coisas no espaço. Uma visão além daquela visão que os sentidos podem trazer. Aí, daí vem a palavra vidente, né? Aquele que vê. Porque a percepção da consciência psíquica, essa faculdade, uma das primeiras que surgem, como ele fala, é como se o vidente estivesse vendo a coisa, não ouvindo, não conhecendo mentalmente, mas vendo como similarmente deve ser, né? Como a visão do olho físico. Ele vê as coisas. Como diz aquela expressão de Sri Aurobindo, né? A consciência que vê. É muito mais literal do que simbólico. A consciência pode ver imagens de coisas no tempo e no espaço. Como exercida por clarividentes, médiuns e outros, essa é, muitas vezes, e de fato, em geral, uma faculdade especializada e limitada, embora muitas vezes precisa e exata em sua ação, e não necessita de desenvolvimento algum da alma interior, do ser espiritual ou da inteligência superior. É como ele falou lá atrás, é como se algumas portas se abrem de dentro para fora e isso surge, emerge na pessoa, não se sabe nem por quê.
não indica um desenvolvimento da alma, não indica um ser espiritual mais elevado, não indica manifestação de uma inteligência superior, da forma como é vista por aí, né? Muitos clarividentes, médiums e outros sensitivos, né? Que é o termo que é muitas vezes usado, os paranormais, pessoas paranormais. É alguma coisa que surge, talvez por algum desenvolvimento numa vida anterior, alguma coisa, mas não significa uma alma superior. É uma porta aberta por acaso, ou por um dom inato de nascimento, ou por algum tipo de pressão entre a mente de vigília, que nós estamos, e a mente subliminar, aquela do sonho, que dá acesso apenas à superfície do subliminar ou às suas periferias. Acontece algum processo, por algum motivo, onde algum canal se abre, alguma porta se abre, e a mente subliminar, subconsciente, como que aflora por esse canal, por essa abertura, e entra na mente consciente, na mente racional, na mente usual. Em certo poder e ação da mente universal secreta, todas as coisas são representadas por imagens. Não apenas imagens visuais, mas, se pudermos dizer, imagens auditivas e outras. Quer dizer, de novo vem a ideia do vidente, a pessoa vê. Agora, como é possível ter uma imagem auditiva? É uma coisa assim, como se diz, sinestésica, né? Parece uma confusão dos sentidos, onde você ouve imagens e vê sons. É uma coisa assim que já é detectado pela ciência, né? Esse processo de sinestesia, mas é difícil imaginar como é uma imagem auditiva. Você ouve alguma coisa e vê uma imagem. Mas, como ele diz aqui, em certo poder da mente universal secreta, todas as coisas são representadas por imagens, não só visuais, mas também auditivas e outras. Imagens olfativas, talvez, imagens sensoriais, não sei. E certo desenvolvimento dos sentidos sutis ou psíquicos torna possível se não houver interferência da mente construtora e suas imaginações. Isto é, se as imagens mentais artificiais ou falsificações não interferirem, se o sentido psíquico for livre, sincero e passivo. Essa visão por imagens, esse desenvolvimento dos sentidos sutis, ele é possível se a mente racional, essa mente mental, não ficar interferindo, ou se a imaginação, imagem mental artificial, falsificação da imaginação, não entrar no processo. E pode receber essas representações ou transcrições com uma exatidão perfeita. Não tanto predizer, mas ver imagens corretas do presente mais além do alcance dos sentidos físicos, assim como imagens do passado e do futuro. É uma percepção psíquica do passado, presente e futuro, circunpresente, vamos dizer assim, do presente além daquele que os sentidos físicos conseguem perceber, e do futuro, mas como imagens. Tudo como imagens, com uma exatidão perfeita. Quer dizer, não predizer o futuro, mas ver imagens do futuro. Para ser exato, esse tipo de visão deve limitar-se ao enunciado da coisa vista. Aqui, uma forma de a mente racional não pegar, se apoderar dessa visão e aí começar a processar e transformar numa coisa diferente.
Essa visão deve ser simplesmente vista, enunciar isso é que foi visto, não se procurar, pelo menos nos primeiros no início do desenvolvimento, do surgimento disso, limitar-se ao enunciado da coisa vista. Deduzir, interpretar ou ir além do conhecimento visual pode levar a erros numerosos, a menos que haja, ao mesmo tempo, uma forte intuição psíquica, fina, sutil e pura, ou um alto desenvolvimento da inteligência intuitiva luminosa. Porque esses, sim, podem processar essas imagens vistas da intuição de uma forma correta, sem distorcer aquilo que a visão psíquica trouxe. Então, até que haja essa forte intuição psíquica, fina, sutil e pura, até que haja uma inteligência intuitiva luminosa, deve-se tomar o cuidado de apenas enunciar a coisa vista e não tentar, com a mente racional, a mente usual, tentar interpretar, tentar deduzir, tentar ir além do que essa imagem traz, porque isso pode levar a erros enormes. Quando eu leio isso, eu penso nas profecias de Nostradamus. Se você lê aquilo, fica do mesmo tamanho. Você lê as profecias, se você vai tentar interpretar aquilo com a sua mente racional, você pode interpretar qualquer coisa, você pode levar para o lado que você quiser. Para que aquilo seja interpretado, supondo que seja verdadeiro aquilo, né? Supondo que as profecias de Nostradamus tenham sido formuladas por uma mente psíquica, uma mente, por algum motivo, entrou em contato com esses outros planos, supondo isso, para que você consiga interpretar, você precisa estar no mesmo nível, você precisa ter essa percepção. Não adianta querer interpretar com a mente racional, porque aí você deduz o que você quiser. Diria algo parecido com o Apocalipse de São João. Você pode trazer muitas interpretações para aquilo ali. É só uma mente, uma intuição psíquica, uma mente psíquica conseguiria extrair daquelas profecias algo mais real, mais verdadeiro. Não simplesmente uma mente racional, científica, tentando deduzir o que, que aquilo significa. Uma abertura mais completa da consciência física nos conduz muito além dessa faculdade de visão por imagens e nos dá acesso não a uma nova consciência do tempo, mas há muitas maneiras de conhecer o tempo triplo, passado, presente e futuro. Aí, como ele fala, uma abertura mais completa da consciência física para a consciência psíquica, como se a consciência física permitisse que a consciência psíquica aflorasse, viesse à frente e tomasse a condução do ser, né? Uma abertura mais completa da consciência física conduz muito além dessa faculdade de visão por imagens, que é o início do processo. E aí traz muitas maneiras de conhecer o tempo triplo. O self subliminar ou psíquico pode trazer de volta experiências e estados de consciência passados ou projetar-se neles. E pode antecipar experiências e estados de consciência futuros ou neles projetar-se com força, embora isso seja menos comum. Quer dizer, esse self subliminar, esse self psíquico, pode como viver coisas, né? Projetar-se nele, como se estivesse vivendo coisas do passado, ou só vendo. E pode também fazer a mesma coisa com o futuro. Perceber, ver estados de consciência futuro, ou então viver esses estados de consciência, entrar neles, projetar-se com força neles, embora isso seja menos comum, o futuro. Ele consegue isso entrando de maneira temporária nas
permanências, isto é, representações do passado e do futuro, que existem no, no existem nesse ser maior, nesse ser divino, onde passado, presente e futuro são uma única coisa. Então, ele consegue, o ser psíquico, essa consciência psíquica, consegue entrar de maneira temporária nessas representações permanentes, ou seja, representações do passado e do futuro, ou identificando seu ser ou seu poder de conhecer por experiência a essas representações, que são conservadas em uma consciência de tempo eterna de trás de nossa mentalidade, ou são projetadas pela eternidade da supramente em uma continuidade indivisível da visão do tempo. Aqui ele realmente traz uma coisa que é muito fora da nossa experiência, né? Mas que é repetido em vários pontos da obra dele, dessa existência única que manifestou o mundo, mas que já tem dentro dela toda essa manifestação. Quer dizer, já tem a direção de tudo, é o todo. E esse todo inclui passado, presente e futuro. E essa consciência psíquica conseguiria entrar nessas regiões aí e conhecer, identificando o ser dessa consciência individual com esse ser universal, ou poder de conhecer por experiência a essas representações, que elas existem, são conservadas, estão lá, em uma consciência de tempo eterno, ou são projetadas pela eternidade da supramente em uma continuidade indivisível da visão do tempo. Realmente é uma coisa, uma visão de como é esse ser único da manifestação, o que está além da manifestação também. Ou o self subliminar, self psíquico, pode receber a marca dessas permanências e construir nelas uma experiência que se transcreve no éter sutil do ser psíquico. Aqui, eu acredito que ele esteja falando que a consciência psíquica recebe como uma influência, como uma indicação, uma vibração, uma força que traz alguma coisa dessa corrência psíquica. E a própria consciência psíquica constrói, a partir dessa influência que recebe, essa experiência nesse éter sutil do ser psíquico. É como se fosse uma materialização de uma experiência que ela não vem pronta, não vem experiência, vem como que a vibração, a indicação, a matriz dessa experiência e a consciência psíquica ou self subliminar reconstrói isso, como que materializa essa experiência nesse éter sutil do ser psíquico, nessa dimensão do ser psíquico, o éter sutil do ser psíquico. É difícil imaginar isso, né? É questão de algum dia, quem sabe, ter essa experiência. Ou pode chamar o passado, tirá-lo da memória subconsciente em que ele está sempre latente e dar-lhe uma forma viva em si mesmo e uma espécie de existência renovada e rememorada. Lembrando que subconsciente, em Sri Aurobindo, é o inconsciente da psicologia. Essa consciência psíquica pode voltar-se para o passado e fazer emergir esse passado, onde ele está lá sempre, e como que reviver esse passado, como revivendo essa experiência, essa existência renovada e rememorada, como se a pessoa estivesse revivendo esse passado, não simplesmente relembrando. Acho que uma experiência relativamente comum é o déjà vu, né? Déjà vu, onde você parece que você já viveu aquilo.
não é uma lembrança de alguma coisa, mas é como se estivesse revivendo uma coisa que você já viveu. Eu imagino que seja mais ou menos por aí. Você voltar para o passado, focar naquele passado e você reviver aquilo. E o mesmo em relação, do mesmo modo em relação ao futuro. Ele pode evocá-lo das profundezas da latência em que ele já está formado no ser e ter a experiência do futuro ou dar-lhe uma forma em si mesmo de modo similar. Aí já fica mais abstrato ainda, né? Porque aqui ele fala que esse futuro já está formado, já existe em algum lugar nas profundezas da latência. Ele já está lá. E essa consciência psíquica, ou o self subliminar, pode evocá-lo e ter a experiência do futuro, como se estivesse vivendo esse futuro, sentindo esse futuro, ou formulando, formando esse futuro em si mesmo, não vendo em formas de imagens, mas como revivendo em si mesmo. O self subliminar, por uma espécie de visão de pensamento psíquica ou de intuição da alma, diferente da visão de pensamento mais sutil e menos concreta da inteligência intuitiva e luminosa. Self subliminar, por uma espécie de visão de pensamento psíquica ou de intuição da alma, diferente da visão de pensamento mais sutil e menos concreta da inteligência intuitiva luminosa, continua no próximo. Pode prever e saber por antecipação o futuro, ou projetar o raio dessa intuição da alma no passado, desaparecido por trás do véu, e reconduzi-lo ao conhecimento presente. Quer dizer, é um poder superior aí. Esse self subliminar consegue prever e saber por antecipação o futuro ou o passado, reconduzir o passado ao conhecimento presente. Ele pode desenvolver uma visão simbólica que transmite o passado e o futuro pela visão dos poderes e dos significados próprios aos planos suprafísicos, mas que são poderosos para a criação do universo material. Já é a visão por símbolos. Aí eu lembro de novo das profecias de Nostradamus, que não é uma coisa literal, uma coisa descritiva, científica. São muitos símbolos e símbolos. A mesma coisa com o Apocalipse. São muitos símbolos ali que a mente racional tem dificuldade em decodificar com certeza corretamente. Agora, essa visão psíquica pode desenvolver, essa visão do self subliminar ou psíquica, pode desenvolver essa visão de símbolos, onde esses símbolos transmitem o passado e o futuro pela visão desses poderes e significados que isso tem nos planos suprafísicos e que são poderosos para a criação do universo material, quando esses símbolos, de alguma forma, entram na manifestação, eles participam da criação da matéria, do universo material. Uma coisa também difícil de alcançar, porque nós não temos essa experiência, né? O que são esses símbolos que são poderosos para a criação do universo material? Ele pode sentir, self-subliminar, pode sentir a intenção do divino, a mente dos deuses, todas as coisas e seus sinais e seus índices que se apoderam da alma e determinam o movimento complexo das forças. Essa consciência subliminar, ela pode sentir a própria pressão do divino na manifestação, a própria intenção do divino na manifestação. E todas as forças que participam e conduzem esse movimento complexo aqui na manifestação. Quer dizer, vai muito além de uma visão só do presente, do passado e do futuro. Pode sentir realmente como que o divino em ação na manifestação, conduzindo a manifestação.
Todos esses poderes e uma profusão de outros escondem-se em nosso ser subliminar e podem ser trazidos à superfície com o despertar da consciência psíquica. Essa consciência psíquica mais interior, mais profunda, gradativamente se manifestando, traz esses poderes à nossa mente de superfície e uma profusão de outros que ele não cita aqui. Essa consciência nos traz, cito alguns, né? O conhecimento de nossas vidas passadas, quer de estados de alma passados, de personalidades, cenas, ocorrências, relações com outros, quer o conhecimento de vidas passadas de outros, do passado, do mundo, do futuro, de coisas presentes que estão mais além de nossos sentidos físicos, ou fora do alcance de todo e qualquer meio de conhecimento acessível à inteligência de superfície. É uma consciência, assim, um estado de consciência, essa consciência psíquica, é até difícil de imaginar para a nossa consciência atual, como é viver num estado de consciência desse, onde você conhece tudo de todo mundo, passado, presente, futuro, o que está além aqui dos nossos sentidos. Podemos ter a intuição e as impressões não apenas de coisas físicas, mas das atividades passadas, presentes e futuras da mente, da vida e da alma, nossas e de outros. Imagina uma situação onde essa consciência psíquica sabe tudo de todo mundo, de atividades passadas, presentes e futuras da mente, da vida e da alma, não só nossas, mas de outras pessoas também. O conhecimento não apenas desse mundo, mas de outros mundos e de outros planos de consciência e de suas manifestações no tempo, de sua intervenção, suas ações e seus efeitos sobre a Terra e sobre as almas nela encarnadas e sobre seus destinos. Os outros planos da manifestação, como atuando aqui no plano físico e como influindo nas ações aqui na Terra. Seres de outros planos, né? Essa consciência psíquica teria acesso a esses outros planos de consciência, esses outros mundos, por assim dizer, né? E perceber a influência desses outros mundos aqui na Terra. Todas as religiões têm todas, não sei se todas, mas as mais difundidas, né? Tem essa imagem de anjos e demônios e seres do bem e seres do mal, a, a profusão deles, né? Própria mitologia da Grécia Antiga tinha todos aqueles deuses, lá no Egito também, um monte de deuses, cada um com a sua influência aqui no plano terreno. Aqui, Shri Aurobindo diz que, com essa consciência psíquica, consegue perceber isso. Talvez lá atrás tenha havido consciências psíquicas que formularam todo aquele panteão de deuses, né, antigos. Tudo isso se oferece ao nosso ser psíquico, porque ele está próximo das mensagens do universal. Ele não está apenas, ou sobretudo, absorvido pelo imediato, nem encerrado no círculo estreito de uma experiência puramente pessoal e física, como a nossa consciência mental. A nossa consciência mental está aqui, presa à nossa experiência física e pessoal, ao que está aqui ao nosso redor, né? Círculo estreito de nossa consciência física e pessoal, e aqui o tempo imediato. Um pouquinho no passado, um pouquinho de futuro, ou expectativa de futuro, né? A consciência psíquica vai muito além disso, está muito mais próxima desse universal.
Ao mesmo tempo, esses poderes psíquicos estão sujeitos à desvantagem de não serem, de nenhum modo, livres da possibilidade de confusão e erro. De novo, aquela ideia de progressão. O começo da manifestação da consciência psíquica, ela já não chega pura, completa e ampla e restrita. Sobretudo, as regiões inferiores da consciência psíquica e suas operações mais exteriores estão sujeitas a influências perigosas, ilusões fortes, sugestões e imagens enganadoras que desviam e deformam. Essa consciência psíquica, ela tem também, no seu processo de desenvolvimento, tem esses riscos, essas ilusões, sugestões, imagens enganadoras, essas regiões inferiores da consciência psíquica, suas operações mais exteriores. Uma mente e um coração purificados e uma forte e fina intuição psíquica podem fazer muito para proteger dos desvios e dos erros, porém, mesmo a consciência psíquica mais altamente desenvolvida não pode estar a salvo de modo absoluto, ao menos ou a menos que o psíquico seja iluminado e elevado por uma força superior à sua. Quer dizer, consciência psíquica não é o objetivo final, ela em si própria. Ela é um passo no caminho, o desenvolvimento dessa consciência. Se ela não estiver iluminada por uma força superior, mesmo a consciência mais elevada, ela está sujeita a erros, ela está sujeita a desvios. Tocado e fortificado pela luz da mente intuitiva, e que ela, por sua vez, seja elevada até a energia supramental do espírito. Enquanto ela não for, esse ser psíquico, não for tocado e fortificado pela luz da mente intuitiva, e a mente intuitiva seja elevada até a energia supramental do espírito. Quer dizer, a meta é sempre alcançar esse plano supramental. A consciência psíquica é uma ajuda, é um caminho, é um desenvolvimento que está aí no caminho, mas a consciência supramental está acima da consciência psíquica. E essa consciência psíquica, ela tem que ser iluminada por essa energia supramental do espírito para que se consiga chegar a essa perfeição, para se consiga não estar sujeita a erros. A consciência psíquica não adquire seu conhecimento do tempo diretamente de uma existência vivida na continuidade indivisível do espírito. E para guiar-se, ela não tem o discernimento intuitivo perfeito ou a luz absoluta da consciência verdade superior. Essa consciência psíquica não é a supramente. Ela não, pelo menos no processo de desenvolvimento, ela não está aberta ou tocada ou dominada pela consciência verdade superior, que é o objetivo. Ela não tem o discernimento intuitivo perfeito em consciência psíquica, ou a luz absoluta da consciência verdade superior. Então, não é o fim do caminho, não é o objetivo final. Ela recebe sua percepção do tempo, assim como a mente, apenas em parte e em pormenores. Está aberta a todo tipo de sugestões. E como sua gama de verdade é mais ampla, suas fontes de erro também são mais variadas. Quer dizer, a consciência psíquica por si só não é a garantia de não ter mais erros, se ela não estiver iluminada pela luz da consciência, a verdade superior, que é a luz da supramente. Então, todo cuidado no caminho, todos esses alertas de Sri Aurobindo, para que a gente tenha clareza, eventualmente, de quando isso acontecer, desse cuidado de não confiar plenamente em nada, a não ser na luz da supramente.
Pois não é apenas o que foi, mas também aquilo que poderia ter sido, aquilo que tentou ser e falhou, que vem a ela do passado. Então, essa consciência psíquica, quando ela olha para o passado, ela não vai ver só o que é realmente o que aconteceu, mas aquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu. E aí pode haver a confusão de ela tomar uma possibilidade como uma realidade. Aquilo que tentou ser e falhou. E a mesma coisa para o futuro. Não é apenas o que é, mas também o que poderia ser ou deseja ser, que se precipita sobre ela do presente. E aqui está uma das fontes de erro desses videntes que não têm essa luz superior, que trazem, digamos que um vidente realmente vidente, né? Mas não em contato com essa luz da supramente. Ele fala coisas que querem ser, como coisas que são. Quer dizer, a coisa que está querendo se manifestar pode ser trazida para uma consciência não perfeita como uma coisa que está se manifestando. Não apenas o que é, mas também o que poderia ser ou deseja ser e se precipita sobre ela do presente. Não apenas coisas que serão, mas sugestões, intuições, visões e imagens de muitos tipos de possibilidades que do futuro a visitam. E aí, de novo, a possibilidade de erro, de se tomar uma coisa que quer ser como uma coisa que será. Então, a consciência psíquica, por si só, ela é sujeita a esses erros, ou sujeita todos esses tipos de visão, e pode ter dificuldade de discriminar, de ver realmente aquilo que será, porque está vendo muitos tipos de possibilidade do futuro, por exemplo. E há também, sempre, a possibilidade de que construções e imagens mentais interfiram com a verdadeira verdade das coisas nas representações da experiência psíquica. Quer dizer, aí entra a imaginação, principalmente para uma mente não purificada, uma imaginação conduzida, direcionada pelo desejo, que traz como uma coisa intuitiva, uma coisa que é pura imaginação. Todos esses tipos de enganos, de erro, existem, estão aí à espreita no caminho. O emergir de sugestões do self subliminar e a atividade da consciência psíquica contribuem para transformar, de maneira crescente, mas não perfeita, a mente de ignorância com a qual começamos em uma mente de um conhecimento esquecido de si. Esse é o caminho. A mente que nós estamos recebendo essa influência do ser, ou sugestões do ser subliminar e atividade de uma consciência psíquica, começa a ter contato com um conhecimento esquecido de si, uma lembrança de coisas, uma lembrança de coisas passadas, presentes e futuros. Então, começa, é crescente, é uma transformação gradual. Um conhecimento esquecido de si, iluminado sem cessar pelas sugestões e os jorros do ser interior, Antaratman, raios da percepção ainda escondida, de seu self total e de seu conteúdo infinito. Quer dizer, que é a imagem de raios da percepção escondida. É como se fosse alguns flashes, alguns raios de uma luz do sol. Por exemplo, me vem a imagem da água, do sol entrando na água, onde você vê alguns raios na água. Você não está vendo o sol completo. Olhando pela água assim, vê alguns raios por conta da turbidez da água, né? Então, essa mente de conhecimento vai sendo iluminada
gradativamente por raios dessa percepção até que esse sol ele se manifeste por completo. E da percepção, que aqui se representa como uma espécie de memória, uma recordação, um emergir de um conhecimento inerente e permanente, porém escondido, do passado, do presente e do futuro, que o Espírito eterno leva sempre dentro de si. Quer dizer, o conhecimento do passado e do futuro, presente e futuro, eles vêm como uma lembrança, quer dizer, como uma memória de alguma coisa que já existe sempre nesse Espírito eterno. Então, ele surge na mente como uma lembrança. Você lembra do futuro, você lembra do presente, além dos sentidos, e lembra do passado. Porém, como somos encarnados e alicerçados na consciência física, a mente de ignorância subsiste ainda como um meio que condiciona, como um poder que intervém e uma força de hábito que limita, obstrui a formatação nova e se mistura a ela. Ou que, mesmo em momentos de vasta iluminação, persiste, ao mesmo tempo, como um muro fronteira em um poderoso substrato e impõe suas incapacidades e seus erros. Quer dizer, a gente está se desenvolvendo de uma consciência física, uma mente de ignorância, uma consciência mental e espiritual. E nesse caminho, essa consciência física, ela ainda vai estar aí, ela ainda vai se misturar a todas as outras percepções. E essa consciência física, enquanto ela não for ultrapassada, ela vai impor as incapacidades e os erros característicos dela. Para remediar essa persistência da consciência física, a primeira necessidade pareceria ser desenvolver o poder de uma inteligência intuitiva e luminosa, que visse a verdade do tempo e de seus eventos, assim como todas as outras verdades, pelo pensamento, sentido e visão intuitivos. Detectasse e expelisse, pela luz nativa de seu discernimento, as intrusões das interpretações falsas e dos erros. Quer dizer, esse desenvolvimento gradual de uma inteligência intuitiva luminosa é fundamental. Para isso, volta-se ao início da síntese, purificação, libertação, para que essa inteligência intuitiva possa aflorar e possa detectar e possa expelir essas interpretações falsas da mente da consciência física e dos erros da consciência física que são inerentes ao processo, porque a gente está vivendo na consciência física, vital e mental. Quem sabe na discriminação e alguns poucos já numa consciência mais espiritual. Todo conhecimento intuitivo provém, de maneira mais ou menos direta, da luz do espírito autoconsciente que entra na mente, o espírito escondido atrás da mente, que é consciente de tudo em si mesmo e em todos os seus selves, que é onisciente e capaz de iluminar a mente ignorante ou a mente esquecida de si por meio de clarões raros ou contínuos, ou por um fluxo regular de luz a partir de sua onisciência. Quer dizer, no centro de cada um de nós, no fundo, escondido atrás, existe esse espírito universal. Esse espírito universal que se manifesta em cada instância de si mesmo, em cada ser. Então, lá no fundo, por trás de tudo isso, está esse espírito que é consciente de tudo em si mesmo e em todos os seus selves. Ele tem essa capacidade de iluminar a mente ignorante.
E aí, em etapas ou em estágios, clarões raros, relâmpagos, clarões mais contínuos, mais frequentes, ou um fluxo regular de luz, a partir de sua onisciência. Tudo isso engloba tudo o que foi, o que é ou será no tempo. E essa onisciência não é limitada, entravada, nem iludida por nossa divisão mental dos três tempos, nem pela ideia e experiência tão imperiosa para a mente na ignorância de um passado morto que não existe mais e de que mal nos lembramos ou foi esquecido, e de um futuro que não existe ainda e é, então, desconhecido. Então, essa é a nossa experiência da mente de ignorância. Um passado que já foi, lembramos muito mal, está esquecido. Um futuro que não aconteceu ainda, então, por isso é desconhecido. Só que essa mente universal não é limitada por isso. Ela não vive nessa divisão dos três tempos. Essa onisciência, esse ser universal, tem esse conhecimento dos três tempos, passado, presente e futuro, onde tudo já está em manifestação. Mas não é uma manifestação aleatória com um futuro desconhecido. Isso já está como que ah, codificado em todas as forças que estão em manifestação. Portanto, o crescimento da mente intuitiva pode trazer uma capacidade de conhecimento do tempo que não provém de índices externos, mas de dentro da alma universal das coisas, de sua memória eterna do passado, de seu acúmulo ilimitado de coisas presentes e de sua previsão, ou como foi dito, de maneira paradoxal, mas sugestiva, de sua memória do futuro, uma lembrança do futuro. Quer dizer, o crescimento da mente intuitiva, crescimento traz essa ideia de progresso gradual, né, passo a passo, traz essa capacidade de conexão com essa alma universal, onde tudo isso já existe eternamente. E traz essa possibilidade, essa capacidade de conhecer o tempo, não através de indicações externas, mas através da fonte original de tudo, que é esse ser universal. Porém, no início, essa capacidade opera de maneira esporádica, incerta e não organizada. De novo, a ideia de graduação, de novo, o cuidado que você tem que ter no caminho, por conta de todos os erros, todas as interpretações, todas as intrusões da imaginação, da mente física, da mente vital. E essa mente intuitiva, ela é desenvolvida gradualmente. Ela opera no processo, no início, de maneira esporádica, não é permanente, incerta, você não pode contar com isso sempre, e não organizada. À medida que a força do conhecimento intuitivo cresce, torna-se mais possível ter certo controle dessa capacidade e regularizar, até certo ponto, seu modo de funcionar e seus vários movimentos. Mais uma vez, a ideia de crescimento gradual, de um controle gradual dessa capacidade e da regularização até certo ponto de seu modo de funcionar. Quer dizer, essa mente intuitiva se torna mais frequente, mais presente, as intuições se tornam mais confiáveis, mas sempre com esse cuidado. E isso é possível de se tornar uma coisa mais contínua.
Essa mente intuitiva, aí ela se torna a mente iluminada ou uma mente intuitiva 100% intuitiva, que no processo de pensamento não usa mais o processo que a gente está acostumado, mas simplesmente uma percepção intuitiva de tudo. É um capítulo longo, mas que traz assim um conhecimento, diria, muito importante para quem está mais avançado no caminho, já começou a ter esse tipo de experiência, ou para aqueles que em algum momento comecem a ter esse tipo de experiência. E uma direção. A direção é o crescimento da mente intuitiva, é dar mais espaço para que a intuição funcione, com todos os cuidados que ele cita nesse capítulo. Todas as condições, todas as possibilidades de erro, está muito, muito atento ao que acontece. E não confiar em nada enquanto a supramente não se manifestar de maneira plena. Até lá, a chance de erro sempre vai estar presente. Um poder adquirido pode estabelecer-se e dispor como mestre dos materiais e do conhecimento, geral ou detalhado, das coisas no triplo tempo. Mas, em geral, é um poder especial ou anormal que se forma, e a ação normal da mentalidade, ou de grande parte da mentalidade, permanece ainda o da mente de ignorância. Quer dizer, na medida que essa intuição vai se formando, vai crescendo, esse poder ele pode como que se consolidar e se tornar um mestre das coisas do triplo tempo. Mas é um poder ainda anormal, é uma ação anormal da mentalidade. A ação normal da mentalidade ainda continua. Em grande parte, a mentalidade ainda mantém o processo da mente de ignorância. É evidente que isso é uma imperfeição e limitação. É somente quando o poder assume seu lugar como o modo normal e natural de funcionar de uma mente de todo intuitivizada que se poderá falar de uma capacidade perfeita de conhecer o triplo tempo tanto quanto seja possível para o ser mental. Aquilo que eu estava resumindo, quer dizer, processo de ampliação, de intensificação da mente intuitiva, ela percorre todo o seu caminho com possibilidade de erro da mente de ignorância. Só se pode falar de uma mente com capacidade perfeita de conhecer o triplo tempo quando ela se torna de todo intuitivizada. Quer dizer, o processo de pensamento não passa mais pela mente mental, vamos dizer assim. Ela é totalmente um pensamento intuitivo. Seria a mente intuitiva ou iluminada, que é o próximo degrau.
Uma última coisa, para quem realmente se abre, Shri Aurobindo, para quem aceita o que ele fala, né, como a verdade, esse é um capítulo que traz assim muita luz sobre toda essa questão de fenômenos psíquicos, né? Traz uma clareza e uma profundidade do que acontece nessa área, nesse campo de fenômenos psíquicos. E eu aceito isso como uma plena verdade, uma questão pessoal. Então, os microfones estão abertos e as câmeras também. Bom, 11h51. Semana que vem nós teremos Savitri, né? Ricardo. E sábado a leitura. Sei quanto a vocês, mas eu fico maravilhado quando cada vez que eu leio Shri Aurobindo, particularmente um capítulo desses, que clareza, que assim profundidade que ele aborda esse assunto, que detalhamento, né, que ele traz para gente, uma coisa assim maravilhosa. Acho que se for acrescentar, Henrique, a exigência de, entre aspas, científica que ele coloca assim de rigor, né, de rigor, de autoobservação, de autopercepção, para que a gente não se deixe enganar Pois é, por movimentos, enfim, a necessidade desse exercício de um discernimento absolutamente atento em relação ao que sim. vem de fora, mas sobretudo, talvez, ao que vem de dentro, para que a gente não se auto-engane. Então, Uhum. acho que é uma exigência muitíssimo colocada assim, sem absolutamente nenhuma concessão. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, eu fico pensando sobre, assim, todo esse universo de... que a mãe fala que não há nada que o ser humano não imagine e que possa ser, e que exista, né? Então, eu fico pensando sobre esses movimentos que a gente vê, né? Assim, acontecendo, quando eu penso, por exemplo, na minha vida, desde a minha infância, né, até a minha maturidade, o que que a gente vai vendo surgir, né, de movimentos em busca disso que hoje se fala da espiritualidade. Então, eu não me recordo, por exemplo, não sei se pela idade
ou na minha adolescência, ou sei lá, uma consciência que a gente tem de ouvir tanto as pessoas verbalizando seus anseios de evolução espiritual. Então, eu acho que isso hoje é uma força muito grande. É claro que não são todos, né? Não são todos. Há aqueles, os céticos, né? Bastante materialistas que não reconhecem essa dimensão, né? Dessa chama dentro dessa evolução espiritual. Mas eu acho que é um movimento que cada vez ele vai se tomando, né, formas muitas e muitas equivocadas, né, talvez, mas eu sinto que é como se fosse um engatinhar, né, disso que Shri Aurobindo traz com tanta, enfim, seriedade, clareza e verdade, mas é como se fossem exercícios, né, exercícios da mente, exercícios dessa dimensão espiritual em cada um de nós que almeja, né, que sabe que existe algo mais verdadeiro e que está buscando. Então, ao mesmo tempo, eu sinto assim uma enorme gratidão por todas essas formas que se manifestam, né, de maneiras às vezes menos luminosas, mas que se a gente perceber no fundo, talvez a gente reconheça as intenções, né? Há intenções que são verdadeiras, mesmo que ainda em formas pouco evoluídas ou pouco conscientes, né? Então é isso. Penso assim, hoje, Dia das Mães, né? É dia da Mahashakti também, né? Penso na mãe maior, e a gente lembrar um pouquinho dessa força do divino que criou o mundo, né? Nas nossas mamães em casa, vou almoçar com a minha mamãe aqui daqui a pouco, e a mãe divina que está aí, que nos criou, que nos fez e que conduz o mundo, que é uma força do espírito universal, como ele fala nesse capítulo, né? Eu creio que você é o campeão da mamãe mais idosa aqui do grupo, não? Eu acho que a sua É, mamãe é a campeã, há não é? 103 103, anos né? e 5 meses. Agora a gente conta os meses também. Lúcida, saudável, só está na cadeira de rodas. Bom humor, só não consegue andar mais sozinho. Vamos Coisa lá, boa. coisa boa, né? Uhum. Espero seguir o caminho dela. Com saúde, disposição, a mente lúcida, é isso que importa, né? Isso é bom. Bom, gente, então, é sábado ou domingo, né? Tchau, Gratidão.